7, versículo 7, o 23 e o 24 diz assim: E entrou Noé e seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. E assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até as aves do céu. E foram extintos da terra. E ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Repita comigo. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. Amém. E prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Pronto. Agora a gente vai para Gênesis 19. Em Gênesis 19, a gente vai ler o versículo 15 e o versículo 16. Que diz assim. 15 e o 16. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma a tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Quantos podem dizer amém? Amém. Podemos sentar em nome de Jesus. Aleluia. Texto de Gênesis 7 trata da história de Noé. Gênesis 19 trata da história de Ló. E nesta manhã, se o Espírito de Deus nos permitir, nós vamos estar fazendo um paralelo entre a senhora Noé e a senhora Ló. O que é que essas duas mulheres enfrentaram e por que elas tiveram desfechos tão diferentes nas suas histórias? Primeiro, a Bíblia mostra a senhora Noé. A Bíblia não dá nome à mulher de Noé. Assim como também não dá nome à mulher de Ló. Por isso a gente chama senhora Noé e senhora Ló. Eram duas mulheres que a Bíblia não as menciona por nome. Porém, as histórias delas estão na Bíblia porque tem algo a nos ensinar. São anônimas. Porém, as suas vivências, os seus exemplos, nos deixam tomar entendimento de algumas coisas. Primeiro, a senhora Noé. Aleluia. A Bíblia fala que essa mulher, ela sabia fazer parte do projeto de Deus. O texto mostra que ela apoiou o marido. Aleluia. Em nenhum momento você vai ver a Escritura falando que a mulher de Noé foi um empecilho ou se opôs ao chamado de Noé para construir a arca. Aleluia. Em nenhum momento você vai ver o Antigo Testamento falando que essa mulher, ela de alguma forma, ela se levantou, ela criticou. Afinal de contas, o que o marido dela dizia que ele precisava fazer era algo mirabolante. Sim ou não? Imagine aí o que é eu chegar para vocês e dizer assim: olha, eu vou ter que construir aqui alguma coisa porque vai vir uma chuva de fogo. Vocês vão ter dificuldade de entender, porque até hoje a gente só conhece chuva de... Se eu chegar para dizer para vocês que vai ter chuva de fogo, você vai achar isso incrível, inédito, porque você nunca viu chuva de fogo. Agora você imagine o que era naquela época. O marido dessa mulher chega para ela e diz: eu tenho que preparar a arca porque vai chover muito, vai ter muita chuva. E diga-se de passagem, a chuva existia na época? Não existia. Ele estava falando de algo que não existia. Ele estava falando de algo que ninguém tinha visto. Mas essa mulher, ela
tanto na intimidade do seu marido com Deus que ela apoia o plano de Deus na vida do seu marido. Aleluia. Ela foi submissa a Deus e ao esposo. E a Bíblia mostra que ela contagiou. Pela fé, ela contagiou os seus filhos e as suas noras. Por quê? Porque todos entraram pela porta do livramento. Todos entraram na arca. Todas as outras famílias naquela época pereceram. Porém, essa mulher, ela teve o privilégio de ver só a sua família escapar diante de toda uma geração. Que coisa profunda. Aleluia. Eu vou ver mais ainda. Eu vou ver que com a postura dela, ela respalda a missão de seu marido. Escuta aqui, mulher. Pode ninguém apoiar o seu marido, mas se você apoiá-lo, ele vai se sentir forte. A gente vive muitos problemas, porque a gente vive numa sociedade que muitas mulheres já não apoiam seus maridos. Muitas vezes está no campo, mas odeia campo. Muitas vezes o marido tem um chamado para pastor, mas ela é uma verdadeira trave. Não quer abraçar o chamado do marido. O marido é aquele que abraça e que acolhe o povo e que gosta de cheiro de ovelha, mas ela é toda esquerda para a ovelha. Ela não quer se misturar com ninguém. Essa mulher, ela respalda. Gente, deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando eu abro esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Eu me lembro de muitos anos atrás, lá atrás, quando eu comecei a minha chamada ministerial. Eu tenho 34 anos de estrada, estou completando agora em 2024. Eu me lembro de uma cidade que eu fui ministrar, e eu passei uma situação que eu nunca imaginei. Aquela cidade era uma cidade fria, uma cidade serrana, e eu tinha ido pregar numa cidade próxima. E o pastor disse: olhe, amanhã eu tenho um concurso, eu vou deixar a senhora lá hoje à noite, porque a senhora prega lá amanhã, e amanhã eu tenho um concurso, eu não tenho como deixar. Então eu já falei para o pastor que eu iria deixar a senhora lá. Tem algum problema? Eu falei: de jeito nenhum. E eu fui, uma cidade serrana. E quando cheguei naquela cidade, eu fiquei pasma com o que eu vi. Cheguei na casa do pastor, eu ia me hospedar lá. Cheguei na casa do pastor e ficou eu lá na calçada, e as vizinhas diziam assim, batia na porta e dizia: fulana, 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 e ninguém abria a porta. E as vizinhas se aperrearam e trouxeram um banquinho, e irmã Aparecida ficou sentada nesse banquinho de 10 horas da noite até 11h30. Do lado de fora, um frio de torar. E as vizinhas diziam assim: ela está aí dentro, é porque ela tem esse costume. Quando os irmãos chegam, ela faz questão de não abrir a porta. Uma mulher que não abraça o chamado do marido. E eu dizia para as vizinhas: a senhora sabe onde é que está o pastor? Porque o outro pastor me deixou, certo que eles iam me dar todo o apoio. A senhora sabe onde é que está o pastor? Aquilo é um sofredor, minha filha. Ele está no meio do mundo, arranjando colchão para essa festa. E não precisou de muita coisa. Eu já entrei quando o marido chegou 1h30 depois que ele deu umas pancadas boas na porta. Ele disse: eu me lembrei que eu estou com a chave aqui. E ele abriu. Ela veio lá de dentro e ele disse: você não estava ouvindo? Você estava dormindo? Ela disse: não, eu não estava dormindo. E você não estava ouvindo? Tempo que as vizinhas chamam aqui fora, a missionária sentada aqui fora. Eu já entrei naquela casa sabendo que ali havia um obreiro e uma intrusa na vida dele. Essa mulher chamada Senhora Noé, ela abraça o chamado do marido. Ela passa a crer que viria chuva. Aleluia. Já pensou nos comentários que essa mulher deve ter ouvido? Os comentários na vizinhança, os comentários no mercado da época, os comentários no açougue, os comentários nas tendas. Alguém dizendo: aquele é um louco. Noé foi chamado de louco.
Porque ele estava vendo o que ninguém via, estava esperando o que ninguém esperava, estava crendo no que ninguém cria. E essa mulher, essa nobre serva de Deus, aleluia, ela deve ter escutado muita coisa, aleluia, mas ela respalda o chamado do marido. Se Deus falou com ele, eu vou apoiá-lo. Oh, aleluia. Se Deus chamou ele para essa obra, é porque eu também sou chamada. Ei, Deus não tem chamado divorciado. Para uma chama e para a mulher não chama. O chamado é dos dois, a missão é dos dois. Oh, aleluia. O marido e os filhos se envolveram na construção da arca. A Bíblia não diz, mas eu penso que a senhora Noé fazia café, ajeitava um pão, quem sabe um bolo, levava na construção. Noé lá batendo martelo, mas os filhos, o povo passando e dizendo: ei, você está construindo um barco, vai ter chuva não. Mas o martelo não parava. Havia alguém que cria num propósito, havia alguém que cria numa missão, havia alguém que cria num chamado, havia alguém que estava disposto a executar o que Deus tinha chamado ele para fazer. Todas as vezes que você vê um homem chamado e vê uma mulher que respalda esse chamado, você pode dizer: ali terão dois que andarão juntos. Eu me lembro de uma certa vez, um irmão, ele aceitou Jesus. E esse irmão, ele era funcionário de banco. Era um homem bem abastecido financeiramente. E a mulher dele vivia na alta sociedade. E eu acompanhei de perto esse caso. E a mulher dele vivia na alta sociedade. Ele era maçom, deixou de ser maçom, aceitou Jesus, foi ser um servo de Deus. E aquela mulher, ela dizia, ela contou para mim: eu não aceitava a minha casa, que era cheia de juiz, de desembarcador. De repente esse povo some daqui e vem os crentes. E ela começou a ser uma objeção. E aquele pobre daquele homem aceitou Jesus, queria caminhar com Jesus, mas a mulher era um impedimento, a mulher era uma tranqueira para poder ele se sobrepor nesse propósito, até o dia que Deus levou uma irmã dessas mais humildezinhas. Sabe por quê? Aleluia. Porque para derrubar soberba, de gente soberba, Deus usa vaso que ninguém imagina. Aí Deus usou aquela irmã mais simplesinha, foi bater na casa dela, e quando chegou lá, aquela irmã disse: eu vim dar um recado de Deus para a senhora. E ela disse: diga. Ela disse: olha, a senhora pode até não crer, mas Deus mandou dizer o seguinte: ou aceita a minha casa cheia dos meus servos, cheia de crente, ou então eu pego você e guardo, abro a sepultura, mas o que eu tenho na vida do homem tu não vai impedir. Oh, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Essa mulher chamada senhora Noé, ela creu que choveria no tempo que não tinha chuva. Vai lá para Gênesis capítulo 2. Olha o que é que tinha na época. Não tinha chuva. E o que é que tinha, irmã Aparecida? Como é que as plantas sobreviviam? Gênesis 2, versículos 5 e 6 diz assim: não havia ainda nenhuma planta no campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo, mas uma neblina. Em outras versões diz: mais um vapor subia da terra e regava toda a superfície. Ou seja, era um vapor que subia da terra e regava a superfície da terra, e assim as plantas permaneciam verdejantes. Mas agora tem um homem chamado Noé,
que estava dizendo que Deus tinha falado com ele e que ele preparasse um barco, porque ia haver chuva e era muita chuva, ia morrer todo mundo. E para apoiar este plano mirabolante, tinha que ser uma mulher crente. Ei, se Deus colocou você de lado do seu marido, é porque você é a apoiadora do projeto. Você está crendo no que ele crê. Você está gerando o projeto que Deus colocou na tua vida e na vida dele. Deus te trouxe aqui para dizer que ele não tem projetos abortivos para a sua vida. Você creu, aleluia, gerou e vai dar luz a este projeto. Aleluia. A fé dessa serva de Deus foi tanta que ela creu que o Senhor ia criar algo que ainda não existia. O que foi que você creu que Deus ia fazer que você ainda não viu? Eu estou chamando você nessa manhã para crer em algo que você ainda não viu Deus fazer. Deixa eu abrir aqui um parênteses, porque quando abre esse parênteses, Deus fala com alguém específico. Lá no ano de 1998, Deus abre uma porta para mim e para Israel. Deus usa uma empresária do sal naquela época, na minha cidade. Eu tinha muito desejo de ir para Israel, mas não tinha condições na época. E Deus usa aquela empresária do sal e disse: eu vou ficar pagando a sua passagem. E usou aquela serva de Deus. Mas aí, eu professora, ganhando pouco, readaptada, eu tinha perdido o Fundeb, tinha perdido o Podgis, tinha perdido um bocado de vantagem, porque eu estava com problema na corda vocal e me readaptei em outra função. Eu era já secretária na época. Então eu tive uma perda salarial muito grande. E eu ficava imaginando, essa mulher está pagando a minha passagem. Eu estou dentro do contexto de você crer em algo que ninguém ainda creu. Eu disse, essa mulher está pagando a minha passagem. Mas para mim ir para uma viagem dessa, eu vou ter que ter casaco, jogo de mala arrumado, luva, cachecol. Eu vou ter que ter muita coisa. E como é que eu vou dar conta de comprar tudo isso? A passagem ela está pagando, mas ninguém vai para o exterior. E eu só vi o pessoal que estava na caravana comentando: eu vou trocar tantos R$1.000 para poder transformar em dólar. Eu vou levar tantos dólares. Outro dizia, eu vou levar tanto, porque eu vou precisar, porque de repente lá tem isso e tudo. E eu vi naquele povo tudo falando nos dólares que ia levar. E eu disse, Jesus, e eu? Eu não tenho nem R$1 para levar direito, imagina o dólar. E quando foi pela madrugada, eu orando, olha o que é você crer, que nem a senhora Noé creu, que Deus ia fazer algo que ainda não tinha sido feito. E eu comecei a orar de madrugada, e uma madrugada eu orando. A Bíblia diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque a gente não sabe orar como convém. E numa madrugada eu orando, o Espírito Santo veio com aquela brisa suave, deu aquele sopro e disse, ore para que eu dê um nó na cabeça do computador do Estado. Oh, aleluia. Aí eu não entendia o que é que Deus estava tratando. Eu disse, eu vou orar. E comecei, toda madrugada estava eu lá. Senhor, eu não sei como, mas eu estou crendo que tu vai dar um nó na cabeça do computador do Estado. Ora, dá nó na cabeça de computador, só mesmo no espírito um negócio desse, né? Computador nem cabeça tem, mas Deus mandou eu orar assim, eu oro, minha filha. Tu pode não crer, mas eu creio sozinha. E eu continuei orando, e o tempo se passando, a gente ia embarcar em novembro, e eu orando, e os meses se passando, e chegou setembro, e eu orando, Senhor, dê um nó na cabeça do computador do Estado. Só ia nata da igreja, só ia gente de condição, e de pobre lá no meio da turma eu, professora readaptada, ganhando pouco, mas com um papai rico, com um papai dono do ouro, da prata. Oh, aleluia. Aí
Então eu lá em casa um dia lavando o terraço, quando de repente chegou um menininho. Eu trabalhava numa escola próxima à minha casa, ele chegou, eu não sei como é que vocês chamam aqui em Minas, mas lá no Nordeste a gente diz esbaforido. Quando chega assim, afoito? Lá a gente chama esbaforido. O menino chegou esbaforido, chega vinha suado. E ele disse: ei, o Hélito, que era o nome do meu diretor, mandou dizer que a senhora fosse lá. Eu disse: agora? Ele disse: agora. E estava tendo uns problemas na escola. Eu digo: se foi alguma coisa mal feita que fizeram e botaram a culpa para mim, mas eu vou. Jesus, toma a minha frente, me cobre com teu sangue, vai comigo, marcha comigo. E quando eu fui entrando naquela época, irmãos, no governo do estado, hoje não, cai na conta, mas naquela época, vinha uns contra-chequezinhos para a escola. E as professoras recebiam, não era assim, minha filha? Os contra-chequezinhos na escola. E atrás do contra-cheque vinha um monte de númerozinho com tudo que estava sendo lançado ali. Tá entendendo? Ou seja, aqueles códigos vinham no contra-cheque dizendo de que foi que você recebeu, o que foi que eles tiraram o seu. Era assim. Quando eu vou entrando no portão da escola, o meu diretor está com o meu contra-cheque na mão e diz: criatura, o que foi que você fez? Eu pensando que era alguma coisa que estavam botando para cima de mim, eu disse: eu não fiz nada. Aí nisso vai saindo Maria de Lourdes, que era uma amiga minha, vai saindo também da secretaria, olhou para mim e disse: eu disse a ele, o Hélito, Aparecida é crente, isso é ela que está orando para Deus mandar um dinheiro extra no contra-cheque dela. Eu disse: eu não fiz nada. Por quê? Ele disse: criatura, o teu contra-cheque veio dinheiro que gente besta não conta. Eu disse: como é que é? Ele disse: tá aqui, olha aqui. Eu mesmo não acreditei. Quando eu olhei, eu disse: vala Jesus, foi mesmo. Sabe aquele dia que você ora e de repente a bênção cai no seu colo e você se esquece até que você estava orando? Mas nesta manhã Deus convida mulheres nesta plenária para marcharem por fé, para crerem em quem ninguém ainda creu, para ver o que ninguém ainda viu. E eu olhei para aquele valor que tinha, né? Tinha bem mais. No meu contra-cheque eu olhei, tinha um númerozinho. Quando eu virei atrás, procurava o código, não tinha aquele código. Aí eu disse: Maria de Lourdes, não tem o número de nada aqui. Ela disse: foi, a gente já olhou, não tem não. O código que está aí não tem não. Aí ela disse: Aparecida, eu disse: mulher, eu estou até com medo de gastar esse dinheiro. Aí ela foi e disse: Aparecida, lá no Dired, lá eles têm um livro. Meu Deus. Um livro grande de código. Você pode ir lá que elas vão procurar esse livro lá, para você saber de que é, para você ficar tranquila, para poder você sacar esse dinheiro. Eu disse: tá certo, fui lá. Quando cheguei lá, eu disse: minha filha, olha, tá aqui, eu queria que você olhasse, porque esse código aqui, desse valor que veio a mais, ele não tá aqui na frente especificando de que código é esse. Aqui atrás não especifica. Elas vão olhar, e ela começou, pá, olhava código por código, virava a página do livro, eram umas 2 ou 3 páginas, virava, olhava, olhou para mim e disse: de quem é esse contra-cheque? Eu disse: é meu. Ela disse: pois então você vai embora, gasta esse dinheiro, porque esse código não tem aqui não. Na hora que ela disse: esse código não tem aqui não, o Espírito Santo disse: eu dei o nó, mulher. Aí eu muito espontânea disse: foi o nó. Ela disse: que nó? Eu disse: você não entende não, minha filha, é coisa de crente. É coisa de crente, deixa eu ir embora. Oh, aleluia. Fui pro banco, aleluia, troquei o dinheiro e a mulher foi viajar cheia do dólar, igual a todo mundo, dólar pra lá, dólar pra cá, gasta pra aqui, gasta pra colar, compra presente pra muita gente, vem embora, ainda tem dólar. Quando chega em casa para fazer o câmbio que deu pra fazer uma reforma numa área de sol todinha da casa. Esse é que é Deus. É nesta manhã eu te convido pra crer. Como a senhora Noé creu no que ainda não tinha sido manifesto. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente
mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós opera. Rabai, eu dou, remanei via sé. Limito, creu que o Senhor criaria algo que ainda não tinha sido criado. Aleluia. O escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ela não viu chuva, mas ela estava fundada na fé de que chuva iria cair. Oh, aleluia. Veja só o que é que a Bíblia mostra. A Bíblia mostra essa mulher fazendo parte desse plano de construção da arca. Ela viu, ela foi testemunha, a senhora Noé, ela foi testemunha. Ela viu o plano de Deus se materializar. Quando a arca começou a tomar forma, ela viu essa ordem, esse plano de Deus se materializar. Ela sabia que haveria livramento para a sua casa. Oh, aleluia. Aleluia. E aí na vida dela se cumpriu o que está escrito em Salmo 91:11. Porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito, para que ele guarde em todos os seus caminhos. Aquela mulher viu a ordem de Deus se materializar. Aquela mulher viu o plano de Deus na vida do marido. Ela foi apoiadora do plano. E quem é apoiadora de plano de Deus, minha filha, não fica na ribanceira. Quem apoia plano de Deus, projeto de Deus, usufrui das bênçãos do projeto. Ela agora, aleluia, teve o privilégio de entrar na arca, contemplar toda a sua família debaixo de uma grande porta de livramento. Imagine o que é uma geração toda e de repente entrar só você, seu marido, seus filhos e suas noras, e você olhar e ver que todo o resto do povo vai morrer e só a sua casa vai ficar viva. Oh, aleluia. Nos diz o texto, Gênesis 7:13. E no mesmo dia que terminaram de construir, né? Entrou Noé, Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. Quando aquela mulher entra na arca, a Bíblia não diz, mas eu penso que o sentimento foi lá do salmista, Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio e o Altíssimo é a tua habitação. Ei, o que Deus está convidando você nesta manhã é para você entrar com a sua casa nas portas do livramento, nas portas da graça. Oh, aleluia. Após total obediência, entra a família de Noé. E a Bíblia é clara, Gênesis 7:16, diz que o Senhor passou o lacre. Aleluia. Entra a senhora Noé, entra as noras da senhora Noé, entra o marido da senhora Noé, entra os filhos da senhora Noé. E agora Deus passa o lacre. Sabe por quê? Porque Deus é Deus dos que creem. Deus é Deus de obedientes. Deus é Deus daqueles que atendem o seu chamado, daqueles que abraçam os seus propósitos. A expressão que diz assim: ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, mostra a grandeza desse escape. Essa era a senhora Noé, uma mulher que creu no que ninguém tinha crido. Aí quando a gente chega em Gênesis 19, tem a senhora Ló.
A senhora Ló é uma senhora que precisa ser falada na igreja. Ela foi usada lá no Evangelho de Lucas 17:32. Jesus olha e diz: lembrai-vos da mulher de... Jesus não mandou se lembrar da mulher de Abraão. Jesus não mandou se lembrar da mulher de Jacó. Jesus não mandou se lembrar da mulher de Noé. Jesus não mandou se lembrar de nenhuma outra mulher. Jesus diz: lembrai-vos da mulher de... Quando Jesus diz lembrai-vos da mulher de Ló, é porque tem muita coisa para a gente aprender com ela. Concorda comigo? Dá uma glória a Deus. Aleluia. Jesus usa o exemplo da mulher de Ló para falar para a igreja do arrebatamento. Por que é que a mulher de Ló Jesus usou exatamente para falar num contexto da igreja do arrebatamento? Porque o exemplo dessa mulher, o perfil dessa mulher, é perfil de uma mulher que não deve ser seguido na presente época. Nós somos a igreja do arrebatamento. Aleluia. Essa mulher, a mulher de Noé, a mulher de Ló, ela teve o privilégio de receber anjos na sua casa. Olha o privilégio que Deus deu a essa mulher. Ela teve o privilégio de receber anjos na sua casa. Essa mulher, ela estava numa cidade corrompida, ela estava numa cidade imoral, ela estava numa cidade onde havia sodomia, ela estava numa cidade pervertida. Ela era para ser a primeira a querer fugir, a querer sair dali. Mas apesar dela ser uma mulher crente, mas ela era uma mulher crente adaptada às coisas do mundo. Apesar de ser uma mulher crente, ela era uma mulher que gostava da vivência ali de Sodoma e Gomorra. Aleluia. Por isso que Jesus usa essa mulher. Aleluia. Essa mulher, a mulher de Ló, ela viu o sobrenatural de Deus na porta da sua casa. A Bíblia diz que Ló, ele abriga anjos, mas a cidade estava tão corrompida que os cidadãos da cidade, os moradores da cidade, rodeiam a casa de Ló e querem ter relações com os anjos. Ao ponto de Ló ficar apavorado. Ao ponto de Ló ficar cogitando até mesmo entregar as suas filhas. E os moradores da cidade disseram para Ló: sai daí. Como estrangeiro, esse indivíduo veio habitar aqui e quer agora ser juiz de tudo. Agora nós vamos fazer muito mais mal a ti, falando para Ló, do que a eles, falando para os anjos. E arremessaram-se contra o varão Ló. Está escrito Gênesis 19, versículo 9, versículo 11. E aproximaram-se para arrombar a porta da casa. Aquela mulher de Ló, ela esteve à beira de ver um arrombamento na porta da sua casa. Ela sabia qual era a cidade que ela estava morando. Ela sabia qual era a perversão daquela cidade. Ela sabia qual era o pecado. Ei, nesta manhã eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: saia da zona de perigo. Saia da zona de perigo. Não coloque a tua alma em precipício. Acaba com essa conversinha de bate-papo que muitas vezes você está dando trela. Nesta manhã Deus te diz: mulher casada conversa com marido. Marido é o amigo da mulher casada. Ela teve esses privilégios. Ela viu o sobrenatural de Deus. A Bíblia diz que quando aqueles homens se aproximam para invadir, para arrombar a casa de Ló, os anjos ferem eles de cegueira. Aquela mulher viu os habitantes da sua cidade todos cegos, procurando a porta da sua casa e não achava. Só isso era motivo para ela crer que tinha que escapar dali. Ela não estava vendo o sobrenatural na porta da vizinha. Ela não estava vendo o sobrenatural na porta de outra pessoa. O sobrenatural estava acontecendo na porta da casa da mulher de Ló. A Bíblia diz que foram feridos de cegueira do maior ao menor. A Bíblia diz mais que eles se cansaram para achar a porta.
Imagina o que é um bocado de gente cego batendo, procurando a porta. E essa mulher dentro de casa vendo o povo tudo cego, batendo. Ei, quando Deus quer dar livramento à sua porta, à sua casa, à sua parentela, pode se levantar o exército que se levantar, pode se levantar o ajuntamento do inferno que se levantar, mas nesta manhã eu ganho graça e autoridade de Deus para dizer: vai ter livramento no meio da tua casa, no meio da tua parentela. Aquele filho que Satanás já tentou tragar de todas as formas, nesta manhã Deus libera uma palavra. E que palavra é, missionária? Come, bebe e dá glória, porque vai ter muito testemunho para você falar sobre aquele filho. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade para isso. Come, bebe, dá glória, porque você vai cantar e vai contar aqui, ali e além o que Deus fez na vida do teu filho. Aquela mulher, ela viu na porta da sua casa uma manifestação sobrenatural. Imagine aí. A gente tem que ler Bíblia, não é como se Bíblia fosse algo de recordação, não. A gente tem que ler Bíblia vivendo. Imagina o que é um bocado de gente rodear a sua casa e querer arrombar. E lá dentro você clama por Jesus. E de repente todo mundo fica cego, batendo, procurando a chave, procurando a maçaneta da porta e não acha. Oh, aleluia. Só isso era motivo para aquela mulher ter saído dali com a mala dela arrumada, com as trouxinhas, os picuai pouco que tivesse. Ela era para ter saído dali cheia de graça e de autoridade e dizer: o meu Deus é o Deus do livramento. Eu não olho nem para trás. Ei, há situações que Deus quer tirar você e que Ele não dá mais ordem para você nem sequer olhar para trás. Você fica querendo ainda puxar a conversa. Às vezes é uma fofoca, é uma coisa que uma pessoa falou. Aí você fica: fulana, o que foi que fulano disse? E fica puxando, e fica querendo viver, e fica querendo remoer, e fica querendo alimentar. Nesta manhã, Deus manda te dizer: não alimente aquilo que Ele já te tirou de lá. Aprenda que passado é passado. Aprenda que ninguém vai para frente olhando para trás. Oh, aleluia. Tudo que essa mulher precisava era viver o momento do livramento. Você escolhe nessa manhã. Tem uma vida nova para ser vivida na presença de Deus. Ou você vai sair daqui da tenda das Déboras com a mesmice. Oh, aleluia. Não adianta vir passar esses dias aqui sentada, aleluia, ouvindo palavra de irmã Aparecida Borges, de irmã Raquel Lima, de fulana, de Beltrana, de Cicrana, se você não tiver o posicionamento de querer mudar. Oh, aleluia. Quando a Bíblia diz que foram feridos de cegueira, do menor ao maior, sabe o que eu entendo? Havia relações sexuais até entre crianças, do menor ao maior. Possivelmente aquele local estava tão pervertido que até as crianças, quem sabe se já havia na época a prática da pedofilia. Mas a Bíblia é clara. E o que me chama a atenção é quando chega no versículo de número 12. Gênesis 19, 12. Aleluia. Diz assim: então disseram os homens a Ló. Aquela mulher se demora, Ló se demora.
Tem situações que Deus quer tirar você e você fica que nem a mulher de Ló, se demorando, remoendo. Ei, quando Deus diz levante o pé, é para esse pé marchar. Aí diz o versículo de número 12. Então disseram os homens a Ló: tem mais alguém aqui dos teus? Genro, tem filhos? Tem filhas? Quanto tens na cidade? Faze-os sair deste lugar. Vocês já leram o que a Bíblia diz? A mulher de Ló, aleluia, ela não conseguiu impactar toda a sua família. Aleluia. Quando a Bíblia diz: tens mais alguém aqui? Tem genro. Aleluia. Quem você tem mais? Filhos, filhas? Ló sai de Sodoma e Gomorra apenas com a mulher e as duas filhas. Oh, aleluia. Mais ninguém foi impactado. Quando o anjo olha aí, o que me chama a atenção, irmãos, é porque essa mulher, ela viveu uma situação que a senhora Noé não teve o privilégio de viver. A senhora Noé creu, mas não recebeu visita de anjo. Essa aqui recebe visita de anjo e não crê. Sabia que tem gente, você talvez diga assim: ah, aquela irmã fulana, irmã Maria, é tanto testemunho. Isso não acontece na minha vida, porque talvez ela seja uma senhora Noé. Ela crê mesmo sem receber visita de anjo. E tu talvez recebendo visita de anjo ainda não crê. Oh, aleluia. A Bíblia diz que, aleluia, que o anjo pega na mão dela. Eram dois anjos, um pega na mão dela, pega na mão de Ló, o outro pega na mão de uma filha, pega na mão de outra. Irmãos, aquela mulher sai de Sodoma, aleluia, escoltada por anjo. Tinha tudo para escapar, sim ou não? Teve visita de anjo, teve livramento na porta, viu o sobrenatural de Deus, viu uma cidade toda sendo ferida de cegueira, foi escoltada por anjo, mas aquela mulher, ela pereceu nas portas do livramento. Aleluia. Foram escoltados pela graça. A Bíblia diz assim: aqueles anjos lhe pegaram pela mão, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Aleluia. Mulher que Deus pega pela mão para dar livramento, ela não pode olhar para trás. Olha para quem está do seu lado e diga assim: vai ter livramento, vai ter escolta de anjo, mas tu não olha para trás. Repete: vai ter livramento, vai ter escolta de anjo, mas tu não olha para trás. Reba, eu dou remande casa. Bicho. Sabia que tem mulher que o anjo pega pela mão e ela quer largar a mão do anjo? Largue não, minha filha. O anjo está pegando na tua mão para te ajudar, para te dar escape, para te fortalecer. E você fica brincando com a graça. Se pegue na mão desse anjo. Escapa-te por tua vida. Caminha, porque Deus tem um propósito. Para de remoer amargura. Para de remoer passado. Saia daqui para viver o presente e olhar para o futuro. Deus está me dando graça e autoridade. Fica de pé. Oh, aleluia. Você vai abraçar a sua companheira. Eu ainda não estou encerrando, mas você vai abraçar a sua companheira agora. E nesse abraço você vai dizer: eu não sei aonde o anjo vai agir, mas uma coisa eu sei: tem anjo. Tem anjo. Tem anjo para te escutar. Raibianda e vessori mandekas.
E bicho, escapa-te por tua vida. Foi a ordem do anjo. Mulher, tem anjo para te escoltar. É manhã de livramento, é manhã de escape. Para de remoer passado, para de remoer amargura, para de remoer raiva, para de remoer competição, para de remoer tantos sentimentos negativos. Se apropria. Ai, biaçou. Se apropria do céu. Jesus usa a mulher de Ló para dizer para a igreja do arrebatamento: tem escape, mas você não pode ficar de fora. Vigia, senão tu perde o livramento na porta da sua casa. Eu estou sentindo graça de Deus. Essa mulher, apesar de ver uma obra tão grande, ela morreu nas portas do livramento, porque a ordem do anjo foi: não olhe para trás. Ei, nesta manhã Deus te diz: para de ficar olhando o campo que já passou, para de ficar olhando quem para trás ficou. Olha para o teu presente e para o teu futuro, porque o Deus das portas do livramento te trouxe aqui para dispensar unção de cura, unção de cura, unção de cura. Por isso que Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. O que é que a mulher de Ló nos ensina? Ela nos ensina que só escapa quem quer entrar pelas portas do livramento. Agora olha para sua companheira e diz assim: não adianta Deus enviar anjo se você não estiver disposto a obedecer. Obedece e vive o melhor de Deus para a sua vida. Oh, aleluia. E bicho, a consideração de Deus com essa mulher foi tão grande. Olha a consideração de Deus. Sabia que tem coisa que Deus considera a gente, que a gente fica constrangido com tanta consideração de Deus? Gênesis 19:22. Olha a consideração de Deus com Ló e a sua esposa. Deus usa a boca do anjo e diz assim: escapa-te para ali, porque nada poderemos fazer enquanto tu não tiveres chegado lá. Sabe o que o anjo estava dizendo? Enquanto você estiver aqui, não vai descer enxofre nem fogo, não. Quem está impedindo ainda a destruição aqui é nós. Eu vou repetir, porque Deus está me dando graça e autoridade. Essa terra ainda não pegou fogo, não acabou tudo por causa da gente. Que Satanás queira ou que não queira, quem está impedindo, aleluia, é a igreja. O anjo olha para aquela mulher e diz assim: vai para lá, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar ali. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo? Você é a causa de eu não ter destruído ainda tudo. Oh, aleluia. Em outras palavras, sabe o que é que Deus está dizendo? A sua casa poderia já ter sido destruída, a sua parentela, os seus filhos, a sua descendência, mas por amor a você tem porta de livramento. Eu tocou a sé. Aleluia. A mulher de Ló, a senhora Ló,
Ela viu chuva de fogo e enxofre. A senhora Noé viu chuva de água, mas a senhora Ló viu chuva de fogo e enxofre. Cada uma da gente tem as experiências que Deus vai patrocinando na nossa vida. Mas uma coisa é certa, independente da sua experiência, Deus é Deus de livramento. Ama você e ama a tua companheira. Oh, aleluia. Você crê nos livramentos de Deus? Oh, aleluia. Quem tem sensibilidade para viver projetos divinos, eu quero chamar à frente mulheres. Não vai haver censura aqui. Eu quero chamar à frente mulheres que sabem que Deus tem um propósito, mas ela ainda não tem abraçado esse propósito como deveria. Vem à frente. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Saia do seu lugar. Você que fica preocupada, eu tenho muito medo de meu marido isso, meu marido aquilo, porque eu gosto disso, porque eu gosto daquilo. Eu tenho muito medo, eu gosto de ganhar meu dinheiro, eu sou comerciante. Deixa eu dizer uma coisa. Não existe patrão melhor do que Jesus. Não existe patrão melhor do que Jesus. E pode sair do seu lugar, ainda tem mais. Tem mais alguém que não chegou. Deixa eu abrir aqui um parênteses e contar em rápidas palavras. Quando eu fui me readaptar, por causa do meu problema na corda vocal, a médica chegou para mim e foi bem clara. Ela disse: o que é que você faz com a voz? Porque você está com um desgaste muito grande na corda vocal. Aí eu disse: doutora, na época eu ainda estava em sala de aula, eu digo, durante a semana eu dou aula e no final de semana eu prego, eu ministro. Ela disse: é como uma palestra? Eu digo: é. Ela disse: você vai escolher, ou você vai passar a semana dando aula e o fim de semana repousando a voz, ou você vai passar a semana sem dar aula para no fim de semana você pregar. Mas os dois, a sua corda vocal não vai mais dar condição. E aí eu fiz algo que ninguém na época faria. Eu entrei com um pedido de readaptação. Perdi tudo que eu tinha conquistado. Quem é professor aqui, levanta a mão, sabe do que eu estou falando, não sabe? Perdi Fundeb, perdi pó de giz, perdi adicional de sala, perdi um bocado de coisa que... aqueles adicionais que o governo vai dando. Perdi tudo. Eu fiquei ganhando igual uma SG. Igual alguém que está lá na vassoura. E eu me lembro que na época, minha tia era a minha diretora. Tia Wanda, de saudosa memória. E ela me chamou, olhou para mim e disse: minha filha, o que é que você está fazendo? Você é uma professora que as mães faziam reunião para solicitar a diretora que queria eu na sala dos filhos dela. Então era comum, eu assumia, vamos supor, uma segunda série, eu ia para a terceira, eu ia para a quarta, porque aquelas mães ficavam fazendo essa chantagem. E a minha tia chama e diz assim: você é louca, você está perdendo todos os adicionais, minha filha, você vai se aposentar com muito pouco. Como é que você faz um negócio desse se você passou num concurso e fazer uma loucura dessa? Porque eu só livrei o período probatório. Com 2 anos e meio, 3 anos eu me readaptei. E eu olhei para ela e disse: Avana, a senhora não entende que a senhora não é crente, mas eu tenho um chamado. Oh, aleluia. E que quem tem um chamado, ele precisa viver o chamado. Você que ainda não abraçou a obra de Deus como Deus quer que você abrace. Fica com medo de não ser cuidada, fica com medo de não ser zelada, fica com medo de lhe faltar isso, lhe faltar aquilo. Nesta manhã Deus te diz: bate a poeira, coloca o pé nas águas e marcha, porque esse mar eu vou abrir.
Deus te chamou para você ser porta-voz dos feitos gloriosos de Deus. Você apoia os projetos de Deus na vida do seu marido. Que senhora é você? Você é uma senhora Noé? Que apoia o seu marido? Ou você é uma senhora Ló? Que tem dificuldade até de sair de locais onde Deus não te quer mais. Aquela mulher, ela teve o privilégio de ver anjos segurando na mão das suas 2 filhas. Aquela mulher teve o privilégio de sair dali escoltada por anjo. A única mulher da Bíblia que foi escoltada por anjo foi a mulher de Ló. Por que é que Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló? Sabe o que é que Jesus está dizendo? Tenha cuidado para você não morrer nas portas do livramento. Aquela mulher morreu nas portas do livramento. O livramento estava ali, a bênção estava ali, os anjos estavam ali, o sobrenatural estava ali. Uma cidade toda foi ferida por amor dela e da sua casa. Tudo tinha concorrido para aquela mulher sair dali. Não fique nas mesas que Deus não te quer. Não nutra os sentimentos que não foi o Espírito Santo que colocou no teu coração. E nesta manhã nós vamos orar. Esse número de mulheres que veio à frente, eu convido a missionária para me ajudar. Minha filha, pega o microfone. Você, sim, minha preciosa, venha me ajudar orando. E vocês vão ficar aqui, vocês vão impor as mãos, porque tem mulher que vai sair daqui curada. Aleluia. Pode vir. Aleluia. Vamos orar. Você vai dizer para Deus: Senhor, eu quero ser uma senhora Noé. Eu não quero ser uma senhora Ló. Eu não quero perder o escape nas portas do livramento. Me faz ver o teu trabalhar, me faz entender o teu agir, me faz escapar na hora certa. Não me deixa presa em lugares, em situações que tu não queres mais para minha vida. Maravilhoso Deus, Pai de bondade, em nome de Jesus nós queremos te louvar nesta manhã. Queremos te louvar pela vida das tuas servas, mulheres que estão aqui, que tu tens levantado para serem mulheres apoiadoras de projetos, mulheres que vivem chamados, mulheres que vivem propósitos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, visita as tuas filhas nesta manhã. Em nome de Jesus, disfarça todo o embaraço. Em nome de Jesus, disfarça tudo que não te agrada. Em nome de Jesus, abre olhos espirituais para que vejam. Em nome de Jesus, as move pela tua palavra. Em nome de Jesus, as direciona para o teu propósito. Em nome de Jesus, dá a ela a vivência dos teus chamados. Meu Deus. Oh. Ó Deus, vai tocando, Pai. Sim, meu Deus. Ó Deus, que nessa manhã as tuas filhas, Senhor, Sim, sejam renovadas em força. Faz assim. Reveste essas mulheres, Sim, Senhor. meu Deus. Vai curando de dentro para fora, Deus. Ai, Deus. Oh, rabacanto que vai, Deus. Elas vai tocando, são a geração vai do refrigerando. arrebatamento. Oh, aleluia. Elas são mulheres que vão viver momentos de agir de Deus. Não deixe que essas mulheres desprezem a escolta de anjos, meu Deus. Mas que elas vivam o propósito de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que elas sejam apoiadoras dos seus maridos. Tu vai cuidar tão bem delas.
Tu vai se revelar de uma forma tão profunda a elas. Tem um projeto de Deus. Tem um renovo. Ai, adai, andou, biarracé. Bicho. Pai, eu vejo tu embalando filhas nesta manhã. Mulheres que se colocam nos teus braços. Ajuda, ampara, fortalece, que elas saiam daqui regozijadas em ti. A propósitos novos. Vai receber propósitos novos. Seja renovado em força aí. Deixa Jesus passar aí, mulher. Dá lugar para Jesus aqui. Recebe renovo nesta manhã. Olha o poder de Deus descendo aqui nessa manhã. Renovo. Deus está sobre este ambiente. A palavra é renovo. Seja renovada. Renovo para viver o sobrenatural. Renovo para viver a escoltas de anjo. Renovo para viver o chamado de propósito. Deus está fazendo algo que o homem jamais é capaz de fazer. Deus vai recebendo aí. Vai visitando a mente da minha irmã, Jesus. Vai desfazendo todo o embaraço. Vai tirando tudo que é impedimento. Vai gerando nela a convicção, a certeza de que tu estás cuidando dela. E que tu vais permanecer com ela. Porque tu és o Deus das portas do livramento. Receba a cura nesta manhã. Receba a cura nesta manhã. Receba renovo. Recebe renovo aí, mulher de Deus. Jesus está na casa. Deixa ele passar aí. Oh, aleluia. Eu sinto Deus renovando aqui. Deus está curando aqui. Tem cura aqui neste ambiente. Mulheres que há muito tempo não falavam em línguas, tornem a falar. Deus está tirando o impedimento de língua. Recebe idioma novo aqui agora. A campainha vai tocar na tua vida. A campainha vai tocar na tua casa. A campainha vai tocar. Eu dou o que ser. Tem laço sendo quebrado aqui nessa manhã. O Senhor está libertando mulheres aqui. Levanta a mão assim, irmãs. Oh, aleluia. Eu ouço barulho de corrente sendo quebrada. Gente que estava dentro de Sodoma, mas essa manhã Deus está dizendo: estou te dando oportunidade. Tem uma porta de escape. O inimigo pensou, o inimigo achou que ia destruir tua casa, mas essa manhã Sodoma caiu. Porque tem uma mulher sendo liberta. Tem escolta. Tem escolta. Abraça a tua companheira. Abraça a tua companheira. E diga para ela: tem escolta neste lugar. Esse lugar é lugar marcado por escolta. Tem escolta. Abraça aí a tua companheira e diga: tem escolta. Tem escolta. Não largue ela. Vai abraçando aí a tua companheira e diga: tem escolta. Tem escolta. A gente não está perdida. A porta de livramento tem escolta. Tem escolta. Tem escolta. Mulheres vão sair daqui escoltadas. Tem revestimento aí, ó. Próximo ano vai ter testemunho aqui. Escoltada. É o Senhor dizendo: vai caminhar,
vai andar. Ah, filho, olha a escolta chegando aí. Olha a escolta de anjos chegando aí. Olha o decreto sendo quebrado. Meu Deus. Tem escolta, tem escolta. Você vai sair daqui escoltada. Quando Satanás buzinar no seu ouvido que você é fraca, que você não vai vencer, você vai bater o pé e vai dizer: me respeita, Satanás, eu tô saindo daqui escoltada. Que chega hoje. Aleluia. Pastor Elias. Da graça.